Oi, gente, o vídeo de hoje é mais um maquiando cliente e eu já vou pedindo meio que desculpa por aquele cantinho ali que tá marcadinho, sabe? Mas vocês vão ver que na hora do vídeo não tá nada marcado aí. Eu trouxe a segunda parte do vídeo da maquiagem para orientais, tá? Que é um semi-cut crease com glitter. Todos os produtos utilizados serão aqui no box de informações, mesmo que eu esteja passando aí durante o vídeo, eu sempre coloco listadinho aqui, tá? Então vamos lá, eu comecei primeiro com a sobrancelha, eu usei uma pastinha própria para isso, porque eu não gosto de usar a sombra quando os pelinhos são muito ralos, que daí aparenta, meio que fica esfarelento, sabe? Não fica um acabamento muito bonito, dá pra ver de longe que tá meio falsificado, sabe? Que ali foi passada uma sombrinha. Então a melhor coisa para se fazer é usar a pastinha, independente de qual marca que seja, tá? Depois eu venho com o corretivo, eu misturei esses dois tons e passei delimitando abaixo da sobrancelha. E já aproveitei e passei na pálpebra móvel e fixa do olho dela. Na parte de cima eu tomei bastante cuidado na hora de passar a pastinha, para não precisar vir com o corretivo depois, tá? Depois, eu vim dando batidinhas com o próprio dedo só pra tirar todo o excesso de produto e pra não deixar acumulado o produto na pálpebra dela, tá? Pode vir com uma esponjinha, não tem problema nenhum. Eu preferi vir com o dedo mesmo. Mesmo iluminador que eu utilizei na pele dela, eu passei abaixo da sobrancelha e ali no cantinho interno dos olhos dela. Já comecei o esfumado com uma sombra de transição marrom um pouquinho mais escuro, mas ele não é tão claro e também não é tão escuro, é bem marrom de transição mesmo. E eu vim depositando no cantinho externo, levando até o cantinho interno. Percebe que o pincel é grandinho, é fofinho. Lembra que eu falei no vídeo, quanto maior o pincel, maior a área? Então, quanto mais sombra escura for pegar, menor vai ser o pincel. Peguei uma sombra mais escura, então eu troquei de pincel por um pincel menor do que o anterior, tá? Apliquei no mesmo lugar a primeira sombra, porém um pouquinho mais para baixo para deixar esse efeito de degradê. E sempre quando eu vou pegando mais sombra, eu aplico em todo o côncavo dela, tiro o excesso numa toalhinha ou num paninho, no que for, e venho esfumando para não deixar marcado. Peguei uma sombra mais escura e um pincel menor ainda. Primeiro eu vim com um pouquinho só de sombra, para dar um fundo aonde eu precisava saber onde eu iria cortar depois com o corretivo, tá? E aí eu peguei mais sombra, bem pigmentada nessa sombra, então toma cuidado, vai aos pouquinhos para não manchar. Apliquei no côncavo e eu já fui esfumando com movimentos circulares de vai e vem. Aí eu volto com o pincel anterior só para dar acabamento. Por fim, eu venho com o preto. O preto eu aplico bem rente ao côncavo dela. Toma muito cuidado para não subir para outras sombras que você tinha utilizado, porque senão daí vai perder o efeito do degradê totalmente, tá? Então aplica bem em cima do côncavo, limpa o pincel e vai esfumando bem devagarzinho e bem concentrada naquela área. Com os mesmos corretivos que eu tinha utilizado para poder colocar na pálpebra móvel fixa do olho dela, eu vim fazendo o corte do cut crease. Como eu já tinha feito num olho, eu sempre tenho que ir parando, olho reto, mas tenha cuidado, ainda mais se for a pálpebra oriental, tá? O olho oriental, por quê? Porque você precisa criar um côncavo. Então essa foi a minha dificuldade maior, já que ela tinha um lado do rosto, ninguém é perfeito, né? Um lado do rosto é diferente do outro. Mas um lado do rosto dela era um pouco mais caído do que o outro.
Então eu tive uma baita de uma dificuldade em ficar no tamanho certinho. E quando ficou no tamanho certinho, na hora que ela abriu o olho, parecia que um dos olhos dela tava meio caído. Mas foi só em questão de impressão mesmo, tá? Depois de ter aplicado o corretivo, por cima do corretivo eu já apliquei um glitter. Você pode colocar qualquer cor de glitter, tá? Eu coloquei o glitter dourado. E sempre na hora que vocês forem colocar o glitter, vão dando batidinhas, tá? Com um pincel bem firme de cerdas sintéticas. Se você pega de cerdas naturais, ele vai ficar mais solto, mais... Ai, como que eu vou explicar? Menos concentrado. E ali no finalzinho, meio que faz o glitter morrer pra não ter marcação, tá? E aí eu fiz o delineador. Vocês estão vendo aquela dobrinha bem ali, quase no meio da pálpebra dela? Então, eu preenchi de delineador aquela dobrinha toda. Pra na hora que ela fosse abrir o olho, essa dobrinha... Ai, como é que eu vou explicar? Tentar de uma forma que vocês consigam entender. Essa dobrinha, na hora que ela abre o olho, some. Então, se eu passasse o delineador bem rente aos cílios, a dobrinha dela não ia ser um côncavo, entendeu? Eu queria meio que fazer com que ficasse um côncavo. Então, eu passei bem pertinho dessa dobrinha pra fingir que o corte do cut crease era um côncavo. Logo depois de eu terminar de fazer o delineado, eu vim com um pincel bem curtinho e depositei o preto só para dar um acabamento ali no finalzinho do delineado. Vai dando batidinhas até ter certeza de que tá tudo muito bem esfumado. Apliquei cílios postiços, eu apliquei um inteiro e um só pela metade. Esse cílios é do AliExpress. Ele se iguala muito ao 747M da Creme. Creme, do jeito que vocês acharem melhor. Logo depois eu vim com um delineador líquido só para intensificar mais esse delineador em gel que eu tinha aplicado e para esconder a colinha dos cílios postiços. Voltei com um pouquinho de preto só para dar acabamento. E sempre quando vocês voltarem com o preto ou com qualquer outra sombra, volta com outro pincel só para dar acabamento, tá? Apliquei máscara de cílios nos cílios superiores, só para unir os naturais aos cílios postiços. Na parte de baixo dos olhos, eu misturei todos os tons que eu tinha utilizado na pálpebra superior dela e apliquei ali na parte inferior dos olhos dela, só para meio que dar acabamento mesmo, tá? Pode-se usar o preto também, pode fazer uma coisa mais dramática, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais suave, foi por isso que eu não fiz tão dramático. Apliquei um lápis branco na linha d'água, mas pode aplicar um preto também, não tem problema algum. E finalizei com máscara de cílios. Nos lábios, eu optei por um batom mais nude, né? Apliquei um batom marrom por todo o contorno do lábio dela, primeiramente. Depois eu vim com um batom bem nude, bem cor de boca. Apliquei no centro e depois eu fui esparramando por todo o lábio dela. Pode usar um batom vermelho, pode abusar, tá? Não tem problema nenhum. Eu deixei bastante aparecendo a parte dos lábios, né, de aplicando batom,
porque tem muita gente que tem dúvida de como que eu aplico. Então eu deixei mostrando pra vocês terem uma ideia de como é, tá? Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. E esse é o resultado final. Vocês viram que não tá marcadinho ali, né? Foi só na foto mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, tá? Me desculpem qualquer coisa e desculpem pelo motivo de que eu falei no início, que um lado dela era mais alto que o outro, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!